É com alegria em nossos corações que a gente recebe hoje o Caetano de Santos, orador espírita, trabalhador do Centro Espírita e Caridade Luiz Monteiro de Barros. Também a gente acompanha ele nas redes da Caridade toda semana. Muito bom, a gente vale a pena, sigam nas redes sociais. E o tema da palestra dele na noite de hoje é Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Muita paz. O pastor presbiteriano Peter Marshall é reconhecido e conhecido pelos historiadores como um dos maiores intérpretes do Sermão da Montanha. Peter Marshall era o responsável pela igreja da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A igreja da Pensilvânia sempre foi muito conhecida por frequentar ali deputados, senadores e até mesmo presidentes da República. Peter Marshall era um homem ovacionado, todos o amavam, e ele vivia muito bem na sua igreja, com aqueles que o acompanhavam. Era uma verdadeira família. Ele era muito feliz, porque fazia as pessoas felizes, e ele também se tornava muito feliz pela felicidade alcançada. Mas Peter Marshall, ele também tinha problemas, como todos nós temos. Era casado, tinha uma esposa, a Catherine Marshall, e tinha também os problemas de relacionamento no seu lar. Tinha também uma funcionária, que também lhe trazia algumas dificuldades. E Peter Marshall vivia nessa dualidade. Era muito feliz lá na sua igreja, mas não era nada feliz na sua casa. A sua esposa tinha uma problemática respiratória e sempre reclamava a ele: Peter, que Deus é esse que você abençoa as pessoas lá na sua igreja, e aqui eu, sua esposa, vivo com esse problema a vida toda? E Peter Marshall não entendia isso. Chegava na igreja, fazia o seu sermão, as pessoas ficavam emocionadas, algumas saravam, outras se curavam pelo bem-estar que sentiam, mas chegava na sua casa, tinha esse grande problema de não ter alcançado ali a paz e a felicidade. Mas certo dia, ele chegando na sua casa, percebeu que o clima não estava bem. A esposa veio ao seu encontro reclamando da sua respiração, da sua problemática. E ela falou assim: olhe o recado que está acima da mesa. Ele foi lá, pegou um bilhete, e no bilhete estava escrito: fui embora, arrumei coisa melhor, até nunca mais. Aquela funcionária foi embora e ele se sentiu desaforado, porque qualquer um na sua igreja daria tudo para trabalhar com ele, graciosamente, porque o amavam. E como pode aquela pessoa que ali junto de mim vivia me tratar dessa forma? Ele não compreendia. A esposa reclamava. Ele foi descendo até o sótão e percebeu que viu um armário quebrado, a tampa do fogão também estava quebrada, e percebeu que algumas coisas estavam desarmadas fora do lugar. E aí Peter Marshall começou a falar consigo mesmo, e começou a falar com Deus: meu Deus, será que eu sou mais seu amigo do que o Senhor é meu amigo? E começou a fazer as suas queixas: por que eu sou tão feliz lá e sou infeliz aqui? Fez as suas queixas, as suas reclamações para com Deus, foi deitar, e no dia seguinte foi para a sua igreja. Chegando na igreja,
ele sentia algo diferente dentro de si. E naquele momento que ele subiu ao púlpito para falar, não mais falou ali o pastor presbiteriano Peter Marshall, mas falou o homem Peter Marshall. O homem que tem problemas, dificuldades, o homem que apresenta também as suas dores, os seus medos, e começou agora a falar de Jesus de uma outra forma, falando de si, da sua problemática de vida, que ele enfrentava diariamente, e contou aos seus séculos a sua dificuldade, e abriu seu coração. Abriu de uma tal forma, que em determinado momento ele viu a imagem da esposa sorrindo para ele. Terminou o seu discurso, percebeu que algo estava diferente com ele, e algo havia acontecido. Foi diretamente para casa, se desvencilhou das pessoas. Chegando na sua casa, viu a sua esposa descendo a escada, sorrindo, feliz. Falou: Peter, eu estou bem, eu estou curada. E ele contou a narrativa do que houvera acontecido. Na realidade, nós vivemos muito em função dos outros e esquecemos a nossa função na Terra. A Terra é um planeta atrasado, de espíritos atrasados que somos, todos nós. Vez ou outra, vem espíritos mais adiantados para nos auxiliar na nossa caminhada, para nos estimular, para nos dar coragem a enfrentar os desafios que se encontram dentro de nós. Peter Marshall, ele enfrentou o desafio dentro de si. Falava bonito para os outros, mas tinha algo infeliz dentro de si. E quando ele abre o coração e expõe as suas dificuldades, é como se ele falasse para todos nós: preste bem atenção. Nós estamos aqui com uma única finalidade na vida, de ajustar os nossos ponteiros conosco, mas principalmente com aqueles que convivem conosco, aqueles que nasceram conosco, aqueles que participam conosco todos os dias. São essas pessoas que eu devo me ajustar, porque são essas pessoas que Deus colocou no meu caminho para abrir os meus olhos e começar agora a enxergar o meu interior, o meu self, a minha essência divina, que reclama por querer se mostrar, se aparecer, porque fica encoberta com o meu ego, aquilo que eu criei, o personagem que eu criei para poder me relacionar com todos vocês. E é assim que na vida nós atuamos, muito preocupado, principalmente nos dias atuais, com as redes sociais. As redes sociais são uma ferramenta fantástica, mas a espiritualidade inferior conseguiu conquistar uma vitória, nos deixou preso na questão dos relacionamentos, de saber o que está acontecendo com o outro, ou de mostrar o que está acontecendo conosco. E com isso, perdemos um tempo incrível na nossa vida, porque ela fica fazendo parte do dia a dia, e traz os infortúnios, as vicissitudes que aparecem, porque nós não prestamos atenção naquilo que devemos prestar, que na realidade é a nossa conduta de vida. Não que devemos nos tornar santos, nada disso, mas sermos pessoas melhores, buscando reconhecer as nossas mazelas, as nossas paixões. Os espíritos informam: em toda a cesta de flores existe um réptil escondido. Olha que fantástico! Em toda a cesta de flores existe um réptil escondido. Em toda a aparência bonita,
toda pessoa boa, que tem boas proposições na vida, correta, pessoas honestas, tem um réptil escondido, tem uma paixão escondida, tem uma deficiência escondida. Todos nós. Quando, vou falar porque veio ao público, quando aquele pastor judeu, Henry Sobel, foi pego furtando gravatas, um homem milionário, que havia feito o bem a vida toda, mas que tinha uma problemática: ele roubava gravatas. É uma doença, e um dia ele foi exposto à prova e passou por um escândalo nacional e internacional. Para que possamos entender que não devemos condenar a pessoa que teve uma vida toda voltada ao bem por conta de uma deficiência dela. Porque nesse mundo todos nós somos imperfeitos. Então as nossas leis são imperfeitas. O nosso sentimento, eu estou batendo muito aqui, vai aparecer na escola de samba já aqui. As nossas leis são imperfeitas, porque são feitas pelos homens imperfeitos. Então o nosso sentimento de injustiça, ele é grande, ele é muito grande, porque eu não compreendo, porque eu analiso um pedaço do contexto histórico da minha vida. Uma coisa que me chamou a atenção para eu entender justiça natural, justiça divina, foi quando eu li no jornal que um pai estava levando o filho lá no Nordeste a um circo. Isso faz muito tempo, uns 20 anos. E no intervalo do circo, ele levou o filho para ver os animais presos. E na jaula do leão, o filho se soltou um pouco do pai, se aproximou e o leão matou o filho na frente do pai. E eu me perguntava, por que um pai tem que ver o filho ser morto e um sentimento de impotência, não poder fazer nada? Aonde está essa justiça? Aonde está? Porque se eu fizer uma análise somente desse fato circunstancial, eu vou acreditar que há uma tremenda injustiça nesse mundo. Mas se fizermos uma avaliação um pouco mais criteriosa, ainda mais, se avançarmos em vidas pretéritas, porque ninguém sofre algo que não seja necessário sofrer. Necessário, não que mereça. Não é questão de merecimento, porque talvez merecimento nós nem merecêssemos ter a vida que temos, mas pela misericórdia de Deus nos dá condições melhores para podermos avançar. Então é a vida que é necessário, e o que é necessário às vezes nós não compreendemos, porque às vezes se eu voltar no passado e entender que lá no passado essa criança ou esse adulto, o pai, estiveram envolvidos em homicídios, em mortes coletivas, e agora é um meio de passar por aquela experiência, por aquela dor, para uma nova avaliação, porque a morte ela não existe. A morte é do corpo físico, o espírito continua, não há uma interrupção. A matéria, ela é passageira, não tenho dúvidas disso. Por isso que nós não podemos nos iludir com a matéria. Não se iluda com esse tempo aqui. Esse tempo é importante para eu adquirir aquisições para o meu crescimento espiritual. Então os meus sentidos, a visão, o tato, o paladar, o olfato, eu vou refinando, eu vou aprender a me alimentar melhor, o que é necessário para o meu organismo. Eu vou procurar ouvir melhor, coisas que vão trazer uma edificação da alma, do espírito. Então, eu vou ouvir boas conversas, eu vou ouvir boas músicas, que isso vai refinar
vai nobilitar o meu sentido. E eu vou passar a ser uma pessoa mais sensível, porque eu vou passar a enxergar as coisas boas da vida, porque eu vou cultivar isso. Eu vou cultivar no meu dia a dia bons hábitos. Olha, tudo é um desafio isso. Não é tão simples e fácil, porque é uma proposta de vida. E nós temos os 5 sentidos hoje em dia, mas é lógico que esses sentidos estão sendo refinados. Ora, o meu aparelho fonador, se eu voltar 3,5 milhões de anos atrás, ele já é totalmente diferente, porque há 3,5 milhões de anos atrás, eu não falava, eu tinha sons guturais, eu gesticulava. O homem das cavernas, o primata, era assim. Ora, passados esses milhões de anos, desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos os idiomas, os dialetos são hoje milhares. Então houve um crescimento, intelectualizamos nós, o ser, mas melhoramos o bom funcionamento do nosso organismo. Isso é fruto do seu esforço, do nosso esforço. Hoje, isso aqui é uma conquista de milhões de anos que nós estamos trabalhando para fazer com que o nosso corpo se desenvolva, se enobreça e para que a alma se ilumine. Isso tudo é uma conquista. Então, as leis nossas, elas são imperfeitas porque somos imperfeitos. Agora, no Espiritismo, a doutrina espírita vem nos apresentar as leis naturais. Aonde que está isso? Tem lá no livro 3º, do livro dos Espíritos. Peguem lá. Aí você vai ver desde a lei da criação, da conservação, da destruição. Destruição é uma lei da natureza? É uma lei da natureza. Tsunami está numa lei? Está numa lei. Mas morreu 200 mil pessoas? Está numa lei. Morreu, uma morte coletiva. Você sabe como é que era a morte coletiva do passado? Como é que a gente fazia também? Aquelas guerras e guerras e guerras. Então, tudo tem um significado muito profundo. Tudo tem uma causa. E tudo tem uma justificativa. O problema é que nós desconhecemos e acreditamos que estamos sendo injustiçados. Por isso que é difícil compreender essa fala de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é a 4ª bem-aventurança. Antes, Jesus, ele vai mostrar bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, os bem-aventurados os aflitos. Então, ele vai apresentando para a gente quesitos importantes para as nossas aquisições. Quando ele fala os pobres pelo espírito, está nos chamando a atenção que aqueles que são humildes são bem-aventurados. Aqueles que, apesar de ocuparem cargos importantes, eles são pessoas humildes, simples, que não se tornam na soberba, arrogante, se achando dono do mundo. Então, é essa humildade que vai ser importante no nosso dia a dia, que são os bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, porque você está num momento de aflição e saber ter calma, serenidade, confiança em passar por aquela situação sem se afligir, é importante. Você é um bem-aventurado. E quando ele vem nos chamar a atenção da justiça, é exatamente isso.